Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube, de volta no quadro Recortes, recebendo nesse sábado Daniel Calazans, Rubens Andrade, para mais um bate-papo muito informal, debatendo assuntos que foram destaque na semana, entender de cada um deles. Rubens, bom dia. Qual o seu recorte da semana? Bom dia, Fábio. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que acompanham aqui o canal Globaliza. O recorte da semana aqui no Rio de Janeiro é a questão dos inocentes do Leblon. Assim ganhou nome e viralizou nas redes sociais a aglomeração. No mesmo dia que foi liberado aqui os bares, restaurantes que deveriam atender um protocolo de segurança, de afastamento, que em algumas reportagens nós vimos aqui pela televisão que foram adotadas em alguns bares, restaurantes e similares, mantendo mesas afastadas, não tendo, por exemplo, que a pessoa se serve na comida, né, com a comida, o self-service aqui no Rio de Janeiro, não tendo a salada sendo preparada à parte, tendo uma pessoa colocando a quantidade de comida para cada um e depois pesando. Enfim, no mercado aqui popular, vamos dizer assim, de abastecimento, a CADEG, com vários restaurantes, mostrando que alguns restaurantes que com aquele plástico filme, né, para cobrir a comida, levando à mesa, todo álcool gel, máscara nos funcionários, enfim, todo um protocolo de segurança e normas para você voltar, e as pessoas começaram a ter confiança de voltar, enfim, não de uma forma burocrática ou por decreto resolver um problema que não está resolvido. Passamos mais de 60 mil óbitos no Brasil. Pois bem, e vimos na área nobre, um metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, uma área rica, enfim, tal, na Dias Ferreira, aglomeração como se nada estivesse acontecendo dentro, quando não podia, na calçada e nas ruas. Como vários publicaram, falaram, descobriram a injeção, a vacina, a cura para a Covid-19, não me avisaram, só para o Leblon. E num momento extremamente delicado, já se fala aí de 100 a mais 100 mil óbitos passados, e ficou marcado com uma falta de solidariedade, de cuidados, enfim, o que nós vimos semana passada, né? Brasileiro que não tem nenhum vínculo, por exemplo, com Portugal, não entra mais. E mesmo aqueles que vão entrar têm que ter o exame 72 horas antes. Enfim, a Espanha agora fechou uma cidade lá, com 200 mil habitantes, porque apareceram vários casos, se tiver um problema, se conter ali, não se propagar, enfim. E aqui, como se nada estivesse acontecendo, numa área com maior índice de desenvolvimento humano. Até então ficava aquela marca das áreas populares, que as pessoas não tinham para onde ir, dentro, né? Enfim, em casa, 10 pessoas, em 2, 3 cômodos. Enfim, é algo que nós não podemos ver como uma coisa natural, uma coisa da banalização, da propagação do Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, que já passa de mais de 7 mil óbitos. E aí, recorrendo aqui à arte, à poesia, à música, quero lembrar aqui a canção do Antônio Cícero e de Marina Lima, né, os dois irmãos, em que ele fala que as coisas, um trecho, não precisam de você. Quem disse que eu tinha que precisar? As luzes brilham no Vidigal e não precisam de você, que é a comunidade ali, enfim, na Niemeyer, em frente a um hotel top, 5 estrelas, enfim. E um outro trecho, os inocentes do Leblon, esses nem sabem de você, nem vão querer saber. E o farol da ilha só gira agora. Quem sabe só a arte nos salvará diante dessa situação que foge ao padrão. É pobre, área de baixo desenvolvimento humano, baixa escolaridade, falta de formação, sem os títulos, como bem lembrou aqui o Calazans, para legitimar, não, dizer por que as pessoas estão assim. E os inocentes do Leblon, como é que fica?
Interessante. O Rubens faz um destaque de um tema regional, mas que não é uma realidade exclusiva do Rio de Janeiro. Isso aí a gente encontra em várias cidades brasileiras, ao longo do mundo também. Rubens, só para te dar os dados atualizados, hoje é dia 4 de julho de 2020. No Brasil, nós temos confirmados 1.543.000 casos, dos quais 916.000 constam como recuperados, 63.254 mortes. Eu repito, 63.254 mortes, com 1.290 óbitos nas últimas 24 horas. É um momento sério, é um momento grave. Daniel, percebe-se aí que o distanciamento não está sendo respeitado? Há um negacionismo tanto das classes mais baixas e agora também dos mais abastados do Rio de Janeiro. Qual é a sua visão sobre isso? Responsabilidade, né, caros amigos? Bom, dar as boas-vindas, né, ao meu amigo Fábio Anderson Rubens. Acho não, tenho certeza, né? Responsabilidade não tem classe. Então, responsabilidade, aplicação das leis, das normas, obediência, não tem classe, não tem raça, não tem condição social. Então, acho que são princípios que nós precisamos levar em consideração, não para que esse caso específico seja cumprido, mas todos. Então, acho que no Brasil nós estamos precisando nos valer de princípios. Isso de nós para as autoridades, da autoridade para nós, de nós para o Estado e do Estado para nós. Princípios, eu acho que é a palavra que se encaixa para o caso. Rubens, pegando o seu tema que é provocativo, ou o seu título provocativo, Os Inocentes do Leblon, fazendo menção à música, não temos inocentes. São pessoas que estão cientes do cenário, com acesso à informação. O que você considera aí que leva a esse tipo de comportamento? Fábio, primeira coisa é ficar registrado aqui que não é nenhum preconceito em relação aos moradores do Leblon. Certamente a maioria ali não estava, mas lembrando o efeito, né, de que cada um pode transmitir para 3 e assim, né, exponencialmente, a situação é grave e séria. Tá? É um mau exemplo, é algo que, como bem lembrou aqui o Daniel, transcende, é óbvio que dentro de uma realidade popular, né, a casa com 20 metros quadrados, com 10 pessoas, agrava, né, sem circulação de ar, sem nada, como comunidades, né, enfim. Mas é algo revelador de que, assim, eu sou imortal, eu tenho como me cuidar, eu tenho uma retaguarda que um plano de saúde proporciona, já que aqui já se constatou em várias unidades você tem de tratamento intensivo, hospitais da região, da área da Zona Sul, enfim, tem vagas para poder atender quem tem seus planos, né, nessas áreas abastadas, como você lembrou, mas é um mau exemplo, deseduca, desinforma, e mais, são imagens que não ficou os meios de comunicação implantados para ver num primeiro momento. Foram imagens que a população, moradores, vizinhos, pessoas residentes no próprio bairro ficaram chocados voltando do trabalho, das suas atividades, falaram, o que é isso? Porque ali você está propagando para os trabalhadores também da área de serviços, já que é uma rua de muitos bares, restaurante, livraria, enfim, tudo que você possa imaginar, um comércio, que no dia seguinte, né, a pessoa desce ali para fazer as suas atividades, pode ser contaminada também. Então, não vai nenhum preconceito aqui, mas é algo lamentável do ponto de vista educacional, geracional. E hoje tem um artigo muito interessante, publicado na Folha de São Paulo, do Oscar Vilhena, professor de Direito da USP, falando sobre a desigualdade, né, mata. E uma das coisas que ele destaca, e nós podemos tratar aqui também, a questão da liderança, da coordenação. Quando se não tem liderança e coordenação,
propaga o que nós vimos nessas imagens, que é a desinformação e, mais do que isso, né? Quebra a confiança e leva a uma coisa irracional. Nós sabemos que é muito difícil o isolamento, não estamos no confinamento, tá? Perder os nossos laços de relação social, de convívio, de estar nos espaços públicos, mas o que nós vimos ali, as pessoas sem máscara, próximas, falando alto e gravando. Maravilha, acabou, estamos bem, estamos saudáveis, não sei o quê, sobrevivemos. Então, as imagens falam por si. Não, bem observado. Aqui não há nenhum tipo de comentário de forma negativa. É uma área importante do Rio de Janeiro. Aliás, todas as áreas são relevantes. Não há uma mais importante. Mas é uma área que a gente reconhece onde há um público que tem um acesso à educação privilegiado. E você espera um comportamento um pouco mais coerente. Interessante, Rubens, seu recorte nos faz refletir o que nós esperamos para o Brasil, porque esse comportamento pode retroceder a tão necessária retomada das atividades e, com isso, afetar até aumentando, ampliando o desemprego e a desigualdade. Fábio, só para complementar nesse artigo, eu trouxe esses dados que o Oscar Vilhena apresenta, que é o seguinte, baseado lá em dado Jeffrey Sachs, né, que foi um prêmio Nobel de Economia famoso no mundo, que trabalha com esse tema, enfim, reconhecido no mundo de pesquisa e tudo. Ele diz o seguinte, 46% de mortes de Covid-19 no mundo, 46% das mortes no mundo estão concentradas em 3 países, Estados Unidos, Brasil e México. Olha que, então, quando nós estamos falando do Brasil, enfim, o Jeff Sachs fala isso, 46%. E a soma da população dos Estados Unidos, Brasil e México representam 8,6% da população mundial. Aí o artigo se desdobra mostrando essas, né? Enfim, o próprio autor fala da hipótese de desigualdade e populismo. Mas os Estados Unidos é riquíssimo, mas nós sabemos que é um dos países mais desiguais, dos mais ricos aí colocado, e o México está ali do lado. Então, quando nós estamos falando do Leblon, nós estamos falando do mundo, nós estamos falando de quase 5 milhões de pessoas que vivem na cidade. E aí você, por estado, nós estamos passando mais de 14 milhões de pessoas. Enfim, então, nada é por acaso. Então, 46% dos óbitos da Covid-19 no mundo estão concentrados em 3 países, Estados Unidos, Brasil e México, sendo que a soma da população dos Estados Unidos, Brasil e México corresponde a 8,6% da população mundial. O que é isso? De fato, Rubens, são questões que merecem reflexão. Seu ponto é interessante, porque a gente trabalha com adensamentos populacionais e aí políticas públicas, a questão da reabertura, de como é o faseamento está sendo acelerado, está no momento correto, está sendo bem orientado, ou seja, o poder público tem aí uma responsabilidade. Sobre esses números, é lógico que a causa dos óbitos veio de uma doença inesperada, não está aqui se responsabilizando o administrador pela existência da pandemia, mas como ele lida com a pandemia, isso sim pode a história cobrar dele. Daniel, qual o seu recorte da semana? Caros colegas, o meu recorte da semana não é nada pessoal, nada em favor de uma pessoa, mas em favor de um fato. Nós acabamos a semana falando sobre a lei da fake news, eu não vou falar sobre essa lei, mas é sobre o fake títulos. Nós tivemos aí a situação do ministro da Educação, em sua apresentação do currículo, onde nós vimos aí que não conferia a realidade. E o que eu quero chamar a atenção é que no Brasil nós temos uma febre, um desejo incansável por títulos. E essa busca, esse desejo faz com que algumas pessoas se enquadrem numa situação de não realidade. Isso não é vindo das autoridades, isso não é a primeira vez. Outras situações, com outras autoridades, já
ocorreram esse fato. E aí nós nos perguntamos, né, até que ponto a histeria por título pode superar o conhecimento? O que seria mais importante? O conhecimento que a pessoa deve adquirir através desses títulos ou o próprio título para se promover e assim por diante? Eu trabalho em uma organização, na verdade, várias instituições militares, que eu cansei de ver, até mesmo eu vou falar aqui, militares com cursos de carreiras, inclusive são cursos brilhantes, cursos interessantíssimos, mas que não, na realidade não tem ligação nenhuma com o MEC e nem mesmo com o CAPES. E essas pessoas, no afã de se promover e mostrar talvez uma necessidade de se provar alguma coisa, alegam que tem mestrados, que tem doutorado, e a gente vê que isso não confere a realidade. Aí eu faço essa pergunta para começar o nosso bate-papo aqui. Por que esta ganância por título em detrimento do conhecimento? É essa a pergunta que eu faço. Excelente indagação. O Daniel está fazendo referência a um caso que povoou a mídia até recentemente, até essa semana, por isso muito contemporâneo, que é o caso do professor Decotelli, que foi indicado para o Ministério da Educação, uma pasta importante, uma pasta que trata da formação de pessoas, então, importância aí inestimável para o povo brasileiro, e apresentou no seu latte, foi apresentado como doutor em economia. E, posteriormente, a faculdade, em tese, que teria sido o guarda-chuva, né, a base para esse título, falou que a tese não foi defendida. Rubens, você é um pesquisador, você é titulado, tese defendida. Você entende dessa questão ele é doutor, ele não é doutor, ele é pós-doutor, não é pós-doutor? Como é que funciona isso no sistema jurídico brasileiro? Qual é a relevância do Lattes para as pessoas? É um currículo que a publicação cabe, né, ao autor, ele que escreve ali, e óbvio, tem que comprovar, caso seja necessário, a partir dos seus documentos. Correu aí nas redes sociais, né, ele entrou como pós-doutor, doutor, mestre, e sai do governo sem o pós, né, do doc, sem o doutorado e ainda tendo o título de mestre, ainda sob revisão, inclusive dele e da própria instituição. Enfim, então, é algo lamentável, enfim, nas ações da trajetória de professor. Posso falar de depoimentos de duas pessoas, uma que foi aluna dele no ensino médio, nas escolas de ciências estatísticas, eu não sei agora o nome preciso da instituição, isso há mais de 30 e poucos anos, 40, como também de uma pessoa, um professor de uma instituição federal aqui do Rio de Janeiro, que conhece os familiares e tudo mais, em que os dois falam que ele errou, né, no afã dessas titulações, primeiro com doutorado, né, lá em Rosário, na cidade de Rosário, na Argentina, foi na qualificação ali não foi aprovado. Ele alega que não tinha condições mais financeiras de se manter, e não conseguiu se reorganizar para voltar a refazer o projeto. Acontece na vida, paciência, não vai cortar os pulsos, enfim, acabar e tal. Só que ele vai e considera isso como um título. E não é algo novo, né, na esfera de poder. Vimos aí por outras autoridades de governo de Estado, presidência da República, de outros dois ministros da atual administração pública, também numa coisa da titulação. E quando se apresentou o ministro com a titulação que ele tinha, pós-doutorado na Alemanha, doutorado na Argentina, mestrado aqui na Fundação do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, enfim, só teve um jornalista que tratava de uma questão que ele era o presidente do FNDE e houve uma licitação ano passado, tinha aluno que recebia 50,
30, 100, não sabemos o número de notebooks, tá certo? E até hoje não foi esclarecido isso. Foi o único jornalista que tratou disso que deveria, do ponto de vista da administração pública, ele prestar conta. E aí isso inviabilizou a sua permanência no Ministério. Os tempos que nós vivenciamos de muita pressão por produção, titulação, não se para nunca, e o pensamento é importante. É óbvio que o método de pesquisa, o caminho, tudo isso é necessário, mas é algo que nós temos que lamentar, que pessoalmente ele sai com a sua carreira. Ele já prejudicou lá atrás quando inseriu títulos que ele não tinha, tá certo? Tinha um título de mestre, poderia ter colocado título de mestre, né, ou de especialização, seja lá o que for, enfim, atuar. Não estamos nem discutindo o mérito. Mas quando faz isso, acaba provocando um desserviço. O Calazans aqui na conversa lembrou isso também, né? Não significa uma relação direta à titulação com a força do pensamento, da reflexão, do debate, da necessidade do conhecimento, tá certo? Porque uma coisa é estudar para passar na prova. Outra é você aprender, auscultar, conhecer, como é que se diz? Ter a curiosidade, a provocação de aprender sempre. Lembrando que o Lattes é um documento de autodeclaração, onde o responsável pelas informações é única e exclusivamente o declarante, antes de devolver a palavra ao Calazans, eu não queria deixar a pergunta dele no ar. Eu acho que foi uma pergunta interessante. Rubens, essa declaração falsa, imprecisa, é uma pressão do mercado ou é uma vaidade, uma necessidade de você aparentar algo que você ainda não é? Isso junta tudo, né, Fábio? Afinal de contas, nós somos humanos, demasiadamente humanos. Entra a questão da vaidade, do ego, do saber, né, os saberes e tudo mais. E de outro, uma questão mercadológica também, muito forte para a pontuação, porque você não... É algo que vai desde as orientações, acompanhamento, bancas, enfim. Precisamos ter medidas, enfim, é óbvio, precisamos medir, não está aqui querendo desconsiderar a produção, né? Nós estamos aqui dando a nossa contribuição, mas não pode virar uma camisa de força, né? Ou, quando não, uma questão restrita às questões econômicas, né? Enfim, nós precisamos da força do pensamento, nós precisamos de desvelamento. Então, é algo que lembra uma história, se é verídico ou não, mas que circulou também durante isso, que Einstein, quando esteve no Brasil, teve um pesquisador brasileiro que falou: publiquei mais de tantos livros, fiz não sei o quê. E o Einstein, a simplicidade dele, falou: pô, escrevi meia dúzia de artigos, enfim, e alguns não tão bons, e por aí foi, né? Enfim, então, junta os dois, a pressão de mercado, entra a questão da vaidade e de reconhecimento dos seus pares também. Enfim, acho que junta tudo, né, para nós que somos humanos, né? Mas é importante o conhecimento, é importante aprender, é importante a troca. Enfim, são coisas importantes, mas até que ponto também que leva uma pressão? Porque tem outro fator também, tá, Fábio? É uma matéria, se não me engano, a BBC, outros jornais aí relatando esse ano, que o número de suicídio de pessoas que ficam doentes, né, quando estão na fase da pós-graduação, mestrado, doutorado, muitas vezes com uma pressão de tempo de publicação muito grande e uma relação muitas vezes perversa em quem orienta e quem é orientado. Enfim, isso tem aberto, não estou dizendo que seja todos os casos, mas essa situação já veio à tona também e já suscitou matérias sobre isso. Daniel, eu queria fazer uma provocação. Na verdade, esse caso do Decotelli, a meu sentir, ele traz várias reflexões. E, primeiro, é a própria questão se existe aí até uma falsidade ideológica.
né, que aí seria uma tipificação penal, embora o STJ no passado já tenha se manifestado sobre isso, no sentido de que, como o documento é aferível, não entenderia-se a conduta tipicamente penal. Mas acho que é um momento até oportuno para se rediscutir isso. Uma outra questão é da própria moralidade pública. Que você que está num cargo público deve ter uma conduta ilibada e você que não tem um compromisso com a realidade, com a verdade, com a franqueza, a meu sentir também tem aí a própria moralidade pública como um impedimento até para assumir um cargo público. Mas de todas essas, o fato que mais me chamou a atenção foi outra. Nós sabemos que o Brasil é um país de desigualdade. É um país ainda com um racismo latente. E o Decotelli, em defesa, argumentou que ele estava sendo perseguido por racismo, porque vários brancos têm imperfeições no currículo. Então, a cor da pele talvez tenha sido o divisor de águas, no sentido dele, para inviabilizar que o ministro negro tivesse alcançado, né, a pasta para poder fazer o seu avanço social. Qual é a sua consideração sobre isso? Fábio, eu vi muito pouco sobre o Decotelli e vi muitos elogios aí, muitos elogios. Eu acredito, pelos elogios que eu vi de autoridades, políticos, embora ele não tenha esse currículo, é provável, pelo que eu vi, que ele tenha um conhecimento equivalente a quem tem um doutorado, pós-doutorado. O currículo dele, na prática, talvez seja equivalente. E, talvez, se ele não fizesse esse currículo falso, talvez ele seria hoje um ministro. O que pegou não foi... O seu conhecimento não foi avaliado. O que foi avaliado foi a falsidade no Lattes. Então, a pergunta é, será que ele tem esse conhecimento ou não para ocupar essa posição? Então, é isso que tinha que ser levado em consideração. Se ele se apresentasse como professor e sem essa falsidade no currículo, talvez ele seria o ministro hoje. Então, isso não tem nada a ver com cor de pele. Na minha opinião, não tem nada a ver com cor de pele. Embora ele tenha alegado isso em seu favor ou em seu desfavor, a leitura que eu faço é outra. Ele deveria provar que ele, embora negro, desculpa, eu também sou negro, embora negro, ele tenha esse conhecimento. O fator motivador não foi a cor da pele. Ele tinha que levar em consideração, olha, vocês não me querem como ministro, está tudo bem, eu errei, talvez tenha falhado quanto à moralidade, talvez aí um documento incompleto, preenchido incorretamente, ele tinha que fazer valer isso. Mas ele, talvez, eu não sei qual foi o motivo que levou ele a fazer isso, talvez tenha sido a cor da pele, não sei o que fez ele preencher. Mas ele teria que lutar pelo seu conhecimento, não agora, no finalzinho que ele foi metralhado, mas quando ele preencheu. Eu falei, eu tenho esse conhecimento, o meu conhecimento, como o nosso Rubens falou, há pessoas que são autodidatas, que têm um conhecimento superior a quem é pós-doutorado, então ele tinha que clamar por isso. Aí eu uso uma palavra que eu aprendi na área jurídica, principalmente quando atuando ali como perito em escritório, evidências, né, ou inocência. Né? Então a gente vê que uma pessoa, não no caso da Decotelli, mas no modo geral, quando a pessoa é inocente, ela busca provar a sua inocência de tudo que é modo. E quando a pessoa não é inocente, é um ponto de partida, claro que não é um ponto de chegada, isso não é absoluto, mas geralmente as pessoas procuram evidência. Prova que eu fiz isso, prova que eu não fiz. Ela não busca a inocência, ela busca evidências. Então ela quer provar, ela quer que você prova que eu fiz isso. Tanto é que no caso, a justiça em geral tem maneiras de você chegar à culpabilidade de uma pessoa, mesmo que não tenha provas concretas que ela cometeu determinado delito. Então, no caso do nosso amigo, do Decotelli, no sentido inverso, ele procurou evidências que provassem a competência dele. Ele não precisava disso. Você não precisa provar a sua competência por intermédio de currículo. Se você tem essa competência, nós temos pessoas renomadas que ocuparam no Brasil e no mundo, que ocuparam posições de destaque
porque tinha um conhecimento imprescindível. Eu acho que ele deveria partir por esse ponto. Eu sou competente, independente da cor dele e assim por diante. Eu acho que esse argumento da cor, na minha opinião, não prospera, porque eu acredito que ele tenha, sim, uma competência para ocupar o cargo que ele pretendia. Nós reconhecemos que o Brasil ainda é um país de desigualdade. É um país que tem que buscar cada dia conquistar e reafirmar o respeito ao próximo, independente de orientação sexual, independente da sua fé, independente da sua cor da pele. É toda uma questão ligada à sua humanidade. Então, a meu sentir também, acompanhando Calazans, é muito mais grandioso reconhecer que houve um erro e o fato de terem outras pessoas, e ao longo da história temos vários casos, né? Pessoas, celebridades, que cometeram a mesma imperfeição, e eu acho que é uma imperfeição que tem que ser combatida. Eu acho que a franqueza é a relação que deve prosperar no mundo público e no mundo privado também. Fábio, dizer que nós estamos ainda na resistência e batalhando pela vida. A vida é o bem maior, a bios, do que Thanatos, a morte, e nós temos que dar a nossa contribuição, usar máscara, álcool gel, se cuidar nas ruas, evitar aglomeração, sair quando, em último momento, enfim, caso seja extremamente necessário. Quem tem a obrigação e dever de sair, tomar todos esses cuidados e alertar o vizinho, o amigo, o parente nas ruas, se distanciar, enfim, e principalmente usar máscara nesse momento, prevenir e contribuir para que os demais também sigam os protocolos. O Daniel, fazendo umas contas aí, né, já que é da área de aviação, 63 mil, nós podemos chegar a um número de quantos aviões por dia, nesses mais de 100 dias, caíram por dia. Imagina se tivesse caído um avião por dia, com 200 pessoas. Como é que seria o impacto? Agora, 63 mil como uma coisa normal, banalizou, podendo agora chegar a 60 mil, quando no início falaram, não, vai morrer meia dúzia, chegar a 800 pessoas, e a realidade está demonstrando que não. Então, a situação é séria, delicada, não estamos, enfim, estamos vivendo uma crise, pandemia muito grave, mas nós vimos que países locais que seguiram os protocolos de vigilância sanitária, de segurança e tudo mais, mostraram resultados. Então, vamos sair desse negacionismo, porque acima de tudo está a vida, e a vida com saúde. Obrigado, Rubens. Bem, a comparação acho que não podia ser mais feliz. Nós estamos aí com uma verdadeira catástrofe, né? São dezenas, são centenas, são milhares de óbitos por dia. Calazans, sua saudação final. A saudação final fica entre as duas palavras, título versus conhecimento. Às vezes a pessoa quer fazer com que uma prevaleça a outra. Eu acho que as duas palavras, né, se complementam. O título ele é muito bom quando acompanhado de conhecimento. Então, as pessoas hoje, como foi dito aqui no nosso bate-papo, estão gananciosas e querem provar que tem conhecimento, provar que tem uma inteligência. Aí eu finalizo o seguinte, vamos provar que temos sabedoria. Às vezes temos conhecimento, temos inteligência, mas falta sabedoria. Tendo sabedoria, nós vamos premiar tanto o título, quanto o conhecimento, quanto a inteligência. Essa é a minha finalização. Um grande abraço aí a todos. Eu quero agradecer a ambos, agradeço também a você que participou, que assistiu o início, o meio, o fim do nosso programa. Eu quero que você se sinta abraçado. Obrigado. Inscreva-se no canal, compartilhe e até a próxima.